Bom dia. Bom dia, pessoal. Acho que eu fui voando ali. Não fixou, não. Bom dia, sejam bem-vindos. Agora foi. Tudo bem? Vamos cuidar. Hoje eu não vou falar sobre crenças. Hoje eu vou trazer um pouquinho da energia da semana, quem está entrando. Vamos fazer uma proteção energética para o nosso carnaval. Hoje vamos, aqui na meditação, vamos entender um pouquinho desse ciclo, desse momento energético, e vamos aproveitar e vamos cuidar. O que vocês acham? Né? Já me pediram ontem para trazer essa informação aqui na meditação, e é bem legal fazer isso com vocês de manhã, né? Para vocês terem mais consciência um pouquinho dessa energia, e aí a gente aproveita, faz um campo aqui energético, uma egrégora poderosa de pessoas para a gente trabalhar a energia do carnaval, né? Esse campo se manifesta, já está se manifestando, né? E ainda dentro de um turbilhão de processos astrológicos, carnaval vai pegar fogo. E a gente está aqui para ajudar, né? Para poder ajudar, né? Em pleno carnaval aí, eu acho que é, né? A gente vai ter um eclipse. E bora lá. Tudo bem? Vamos entrando. Vou deixar, né? Vou deixar gravado, mas eu vou deixar lá na outra plataforma e mando no meu stories para vocês a gravação, tá bom? Então vamos entrando, vamos sentando. Bom, pessoal, queria falar um pouquinho sobre esse campo magnético, então, que eu vou trazer hoje para vocês, que é a energia do carnaval. Muito se fala, né? Todo mundo tem a sua fala sobre o momento. Quando você... É um momento em que, principalmente aqui no Brasil, a gente está conectado a várias sensações, né? Qual é a primeira sensação quando a gente fala carnaval, né? A primeira sensação é euforia, a alegria, né? Transbordar. É o momento em que eu me solto, né? Qual é o intuito do inconsciente coletivo? Então aqui a gente fala, bom dia, querida, tudo bem? Aqui a gente fala muito sobre inconsciente coletivo. E é dessa forma que acontece. Quando chega esse momento aqui no nosso país, é um momento em que tudo que eu quero colocar para fora, que eu quero brincar, que eu quero ter euforia, que eu quero ser feliz, eu vou e vivencio na energia do carnaval. É um momento em que tudo pode, né? Tudo eu posso sair, eu posso brincar, eu posso beber, eu posso fazer de tudo, né? É essa energia inconsciente que essa energia traz, né? Na maioria das pessoas. E quais são os pontos bons e os pontos ruins? A gente não pode julgar quando a gente fala em festa, né? Quando a gente fala em alegria, quando a gente fala em euforia. Primeiro, a gente está aqui para viver a vida, né? A gente está aqui para viver da melhor forma possível a nossa vida, né? Só que o que acontece durante esse processo, tá? E aí a gente tem que ter claridade para entender que tudo, até principalmente nos movimentos coletivos, tudo tem luz e sombra. Então é um momento de alegria, é um momento em que a gente se reúne com pessoas e que muitas pessoas estão vibrando na alegria, na dança, né, naquela coisa gostosa mesmo de trabalhar o carnaval, mas misturado com todo esse campo magnético de euforia entra uma energia que tende a abaixar o campo vibracional das pessoas. Por quê? Porque nesse contexto, nesse momento em que a gente está lá, está vivenciando a experiência, existe a energia da bebida, né? A energia da sexualidade. Aqui eu não estou julgando nada, eu só estou falando o que é campo vibracional para a gente poder entender. Não sei se vocês sabem, quando a gente ingere álcool, dependendo do volume de álcool que você ingere, eu falo muito nas minhas aulas de Reiki sobre isso, você muda o seu padrão de atração. É como se você abrisse um canalzinho energético. Então, assim, se hoje você
vai ingerir um volume de álcool, né, no dia a dia, no carnaval, no que seja, você altera esse campo de vibração. Então, na mente, lá no consciente, o que a gente sente, né? A gente fica um pouquinho fora do que a gente está acostumado, a gente vive aquela energia de ficar além, de ficar sem controle, né? Acho que é para isso que a gente bebe, né? Que bebe-se o álcool, né? O que acontece? Esse campo magnético, ele muda a frequência. Ele vai mudar a frequência de que você está vibrando. Então, é como se ele abrisse uma porta energética e te fragilizasse de uma certa forma. Não é para ninguém não viver a vida. Eu só estou explicando o que é a realidade, né? Então, a partir do momento que abre essa porta, eu estou apto a me conectar com qualquer energia da mesma densidade. Ou seja, se eu estou no meio de aglomerado de pessoas, e é isso que a gente precisa entender. Ali existem todos os tipos de campo de vibração. Ali as pessoas estão vivendo a euforia, a alegria, mas quando eu estou liberando energia sentimental, sentimento, emoções, eu também estou liberando o que está dentro de mim. Então, se eu estou ali no meio de muitas pessoas, de uma multidão de pessoas, em que todo mundo está liberando um campo de sensações, essas sensações, para quem hoje entende campo de vibração, como essas sensações virão? Elas podem vir do que a pessoa está vivendo no momento. Então, existe ali um campo magnético enorme, vibrando, e você não tem domínio, ninguém tem domínio sobre aquele campo magnético. Então, vocês imaginam milhares de pessoas vivenciando uma experiência, né? Ali tem desde a pessoa que quer brincar, da pessoa também que não quer, né? Então, tem de tudo, porque é um campo inconsciente que está ali. E esse campo, você vai se sintonizar. Aí você bebe. Ei, Mário, estou falando sobre carnaval, você não queria? Aí você vai beber. Ok, gente, nós estamos aqui para isso, você vai beber. E aí, se a sua frequência muda e você também está naquele aspecto de liberação, qual é a tendência? De você gerar um campo de atração de toda aquela energia que está vibrando ao seu redor. E aí, por que a gente fala que carnaval tem uma energia densa, tá? Uma energia mais densa? Porque não se consegue avaliar o processo energético de uma multidão e de um campo energético muito, muito, muito vasto. Então, existem, né? Vamos colocar agora no plano espiritual, existem os seres de luz e os seres que têm densidades mais baixas, os seres que optaram por estarem em densidades mais baixas, né? É normal isso até no plano espiritual. Então vai existir ali, e dentro de uma consciência, e aí é um pouco mais profundo, nem deveria estar falando muito da meditação, mas para vocês entenderem. Existem consciências que estão fora da matéria e que ainda não entraram num processo de evolução, né? É como se a gente chamasse, são pessoas que viveram o processo de desencarne, né? De tudo que é negativo e muito prejudicial. É isso mesmo, Theo. Infelizmente, a pessoa se torna um médium em potencial de tudo que é negativo e muito prejudicial. Então, o que acontece? Dentro de toda essa energia vibracional dos encarnados, dos seres que estão aqui vivenciando a liberação energética, existe um campo de seres, porque, gente, nós só vemos, né, o que está na matéria. Mas o campo magnético de energia, ele não vive só na matéria, ele não fica só ancorado na matéria. Tanto que um dia você vai deixar esse corpo aqui. E existem na nossa Terra, na nossa densidade, no lugar que a gente mora, na Terra, nesse campo magnético de energia, energias que não encontraram um caminho ainda, que ainda estão vibrando uma energia extremamente densa. Ali é um momento excepcional para que se haja uma conexão. Por quê? Eu vou me adequar àquele campo vibracional. Então, ao mesmo tempo que eu também estou sintonizando a energia das pessoas que estão, uma está entre aspas ali, com um processo, né,
Alguma diferença de beber em casa? A única coisa de beber em casa é que você vai se conectar somente com as suas emoções. Então, o seu campo vai baixar a frequência? Vai, tá? Bebida e frequência, bebeu, baixou frequência. Isso é normal. E é assim, né? A gente não pode falar, não vai beber? Vai. Mas aí eu vou ensinar vocês aqui o que a gente pode fazer. Então, o que acontece? Se a gente está num campo minado, vai ter um momento que a gente pode botar o pé e a bomba estourar. Então, Liu, então eu não vou viver a vida? Vai. Você vai viver a vida, você vai viver a euforia, você vai viver a alegria, você vai viver a sua história, você vai ser alegre, mas você vai entender que se depois que você saiu daquele campo minado, porque realmente é um campo minado, não tem jeito. Onde você se conecta, aonde você, no espaço que você está, com as pessoas que você está, você troca informação o tempo inteiro. Não existe. Aí você vai falar assim, Liu, então a gente não tem que viver a vida? Tem. Você tem que viver a vida com sabedoria. Eu acho que esse é o ponto. Por que a maioria, algumas religiões hoje, trazem, e às vezes não trazem o contexto mesmo disso, né? Trazem, por que vive-se alguns retiros, né? Porque é um momento também de se fortalecer, de não se conectar com outros ambientes. Mas isso não quer dizer que você não tem que pular, que você não tem que ser feliz. Ponto. Então, aí entra o momento que você observa você. Se você viveu aquela história, não teve jeito, houve uma sintonia energética, dependendo do grau que você teve de frequência, de troca, ela vai ser maior ou menor, isso vai acontecer. Não tem como você chegar assim, estou aqui blindada, eu vou colocar, eu sou mestre Reiki, eu nunca ensinei na minha vida alguém colocar esparadrapo no umbigo, alguém proteger com campo magnético de energia. Você pode traçar o Chokurei lá, mas você não pode, de forma alguma, tampar um canal energético em que entra e sai energia. Então, eu nunca ensinei isso. Quer usar proteção? Utiliza símbolo, utiliza intenção, porque ele é muito maior do que... Então, você não pode colocar calça, né? Porque vai tampar do mesmo jeito. Então, vocês precisam entender que a sintonia ela vai acontecer. E por quê? Porque é uma escolha. Eu escolhi estar brincando, eu escolhi estar me divertindo, e a vida é feliz, ok. Então, eu vou lá, eu vou vivenciar essa história, essa sintonia, essa troca, mas como eu volto? Como eu vou me sentir? Aí é um estado de observação. Se você sabe que você vai brincar, que você vai se divertir, que vai nesse momento existirem trocas boas, lógico que nem tudo é ruim, e trocas que trazem uma frequência mais baixa, eu vou gerar alguns contextos no meu campo para amenizar. Eu não estou falando aqui que a troca não vai existir, a troca vai existir, né? Mas eu consigo observar e estar melhor durante todo esse processo. Então, o que a gente pode fazer? Gerar um campo de proteção? Sim. A gente gera campo de proteção por intenção. Então, se eu vou vivenciar a energia, se eu estou num lugar que vai ter muita gente, né, que vai ter muita bebida alcoólica, que vai ter muitas pessoas ali naquele contexto, eu posso energeticamente gerar um campo de proteção? Pode. Por quê? Lembra quando tudo que eu falo, tudo que eu gero foco, atenção e direciono a energia, um campo se forma, né? Um campo se movimenta. Então eu posso sim gerar. Quem é reikiano pode gerar, eu estou dando assim porque aqui tem vários reikianos, mas eu vou dar para quem também não é. Quem é reikiano pode traçar o Chokurei. Lembra que eu falo que o Chokurei é o maior escudo energético que nós temos dentro do Reiki? Então você pode traçar o Chokurei nos chakras e gerar um campo de proteção energética para você. Antes de sair de casa? Sim. Então eu, reikiano, posso traçar ou de cima para baixo, ou traçar em todos os meus chakras, né, gerando proteção. Por quê? Todos os chakras, não é só no chakra base, né, que é do corpo físico, porque todos os meus chakras estão em ressonância com o ambiente. O meu mental, o meu espiritual,
né? O meu emocional, que está todo ali. Então, eu posso traçar todos os 7 chakras que eu curei, gerando o quê? Um campo de proteção. Reikiano, qual é a cor do Chokurei que a gente traça quando quer gerar proteção energética? A gente gera a cor dourada, então a gente vai lá, desenha e gera aquele campo de proteção. Quem não é reikiano, traça a energia do raio dourado, que é uma intenção. Então você fecha os olhos, você sente um campo se formando ao seu redor, isso a gente utiliza em várias práticas meditativas, eu vou usar com vocês. A gente gera um campo de proteção em volta, gerando o quê? Uma energia concentrada de que eu, por intenção, meu campo vibracional, estou gerando um campo de proteção, né? De proteção com energias superiores, que quando eu faço isso, o que acontece? Eu elevo a minha frequência. Então, a tendência é eu ter menos absorções das energias densas. Lógico, se for tomar 3 gradados de cerveja, não tem proteção energética, porque aí é opção da minha vida. Aí é comigo, né? Eu escolho o que eu quero viver. Aqui a gente não está falando, então ótimo, eu vou beber tudo, vou amanhecer bêbado e depois eu traço Chokurei. Não é assim que as coisas acontecem, né? Até porque reiki e bebida não combinam. Então, o que acontece? É sobre isso. Posso utilizar energias de plantas fitoterápicas? Pode e deve. Porque a energia da fitoterapia, a energia da planta, ela gera um campo de liberação em você. Então, se você quer tomar um banho, chegou do carnaval, quero tomar um banho, eu tomo. Vou falar para vocês, eu utilizo muito a fitoterapia. Eu utilizo muito as ervas no meu dia a dia, na minha vida pessoal. Eu amo, sou apaixonada e conheço. As pessoas que me conhecem mais de perto sabem. Então, o que acontece? Você pode utilizar a fitoterapia a seu favor. E o que eu posso utilizar? Vamos colocar 3 que são mais fáceis aí de vocês verem, de vocês conseguirem comprar e de fazerem um banho fitoterápico, energético. O boldo para mim, na minha casa tem um pé enorme de boldo, eu não tiro nenhuma folha dele, porque o boldo é uma das ervas que tem mais proteção energética, né? Traçar o símbolo antes de sair de casa, sim. É isso aí, banho. Você leu a minha mente, Karen. Manjericão, alecrim, boldo. São os 3, a tríade perfeita para o carnaval, tá? É traçar o símbolo antes de sair de casa, sim. Antes de você sair de casa, você gera o campo do Chokurei, tá? Então, pode traçar. Eu não quero traçar em todos os chakras. Faz um escudão de Chokurei. Quando eu tô com muita rapidez, por exemplo, eu faço isso em mim todo dia, né? Porque quando eu vou atender pessoas, o reikiano se protege, eu me protejo até atendendo as pessoas. Então, às vezes eu tô com pressa, eu traço um Chokurei da ponta da cabeça até o umbigo e venho traçando o campo energético do Chokurei, né? Que nada mais é do que espiral. E faço isso aqui com as minhas mãos, fazendo um campo magnético de energia, para trazer essa energia do Chokurei para mim. Mas vamos falar dos banhos fitoterápicos. Então, eu posso utilizar os 3 juntos, eu posso utilizar um isolado ou outro, porque o manjericão, ele vai trazer o quê? A limpeza energética. Mas é só uma erva poderosa, maravilhosa, incrível, né? Então, eu posso trabalhar a energia do manjericão. O manjericão dentro da sua casa te traz uma energia que vocês não têm noção. As minhas 3 já morreram, tem que comprar mais um. O alecrim, ele já vai trazer um equilíbrio maior para você. E o boldo, para mim, dos 3, o boldo é o cara, porque ele traz proteção espiritual. Então, eu estou naquele momento em que eu estou me conectando com várias energias ao mesmo tempo. Então, se eu me limpo, eu me equilibro e eu gero uma proteção, eu estou conectada a esse campo magnético de energia. Planta existe hoje dentro da energia reiki, eu já ensinei para alguns reikianos, alunos meus, trabalhar a fitoterapia com reiki.
Você traz a energia. Eu também me formei, não sou mestre, mas eu fiz o curso de Reiki fitoterápico, né? O boldo é o terceiro. Então, vamos lá. Manjericão, alecrim, boldo. Pode fazer os três? Pode. Pode fazer só um? Pode. Mas o reikiano, eu estava falando que a gente pode usar os óleos essenciais? Pode. Pode. Então, a chá também. Eu amo chá de boldo, né? É amargo, mas ele faz uma limpeza espiritual que vocês não têm noção. Eu já ensinei, acho que nos alinhamentos que eu fiz, eu ensinei, acho que boldo, eu acho que eu ensinei alguma coisa sobre isso. Então, o que acontece, gente? Eu posso utilizar isso quando eu volto do carnaval? Posso. Por quê? Primeiro, que aquela energia, aquilo ali tem um significado energético e fitoterápico. A fitoterapia, para quem conhece, às vezes as pessoas têm crença limitante de achar que é algo mágico, que é algo fora do normal, né? Então a gente nem tem que estar cuidando de campo vibracional, porque tudo que ajuda a alinhar está dentro da terra, planta-se na terra, né? Tenho plantado aqui no apartamento Alecrim Boldo, é isso aí, deixa plantadinho. Então, eu posso pegar as ervas, eu posso esfregar as ervinhas, né? Fazer aquele caldo grossinho, posso coar e posso tomar. Da onde? Você pode tomar do pescoço para baixo. Não vou falar para tomar do chakra coronário para cima, que isso é outro processo ritualístico. Mas coloca do pescoço para baixo, né? Então você vai estar trabalhando aquele campo. Lio, vou enxugar? Não. Terminou, eu quando tomo meus banhos de erva, geralmente eu faço isso na segunda-feira, é o momento que eu tiro para mim. Então eu tô falando assim como um ritual energético. Então eu vou, tomo meu banho, eu me conecto. Aí quando eu vou fechar, fecho os olhos quando eu vou tomar um banho, eu me conecto com aquela planta, porque eu sei que ela tem muita informação. Eu sei que ela vai me trazer muitos benefícios, né? Eu posso beber porque eu não posso tomar um banho, né? E aí, quando eu jogo aquele banho, aquela energia, eu fico ali uns 2 minutinhos sentindo aquela energia no meu corpo. E aí, o que eu estou fazendo naquele momento? Trazendo intenção e direcionamento para aquele campo de energia me fortalecer. Porque eu também estou me conectando com aquele campo magnético de energia. Aqui em casa é uma briga, eu não deixo arrancar uma folha das minhas plantas energéticas. As minhas filhas, não vai, não deixo. Porque eu prefiro comprar e deixar as minhas ilesas, porque ninguém bota a mão nas minhas. E aí, não foi, Silvana? Foi boldo, canela e louro. Um processo que a gente fez uma época com chá num alinhamento, né? Então, gente, é sobre isso. Então, eu posso, antes do carnaval, já deixar minhas ervinhas prontas. Cheguei do carnaval, né? Cheguei do carnaval, meu banhozinho tá lá. Posso deixar na geladeira, porque o boldo, depois, se você deixar muito tempo, ele pode dar um cheirinho ruim. Então, deixei lá minhas ervinhas. Lio, isso fazemos na quarta-feira de cinza? Não. Eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser, se todo dia você vai brincar carnaval, toma banho todo dia. Toma banho todo dia, que você vai ter um carnaval maravilhoso. Primeiro que você vai dormir bem, você não vai ter tanta essa energia no seu inconsciente durante a noite. Gente, eu não vai dar tempo da gente meditar. Aí você tem essa energia inconsciente na hora de dormir, né? Então, você pode sim tomar banho todos os dias, não faz mal. Só não pode tomar banho todos os dias, e eu já não utilizo, é o do sal grosso. Porque o sal grosso, ele limpa os dois campos. Então, ele limpa tanto o positivo quanto o negativo. Então, ele vai te dar uma baixa densidade. E aí, não é legal, tá? Então, assim, o sal grosso é uma vez na vida e outra lá na próxima existência. Eu já não tomo. Mas é uma coisa minha, tá? Tem os seus benefícios. Não entendi direito como prepara as ervas. Você pega as ervas, gente, não vai dar tempo da gente meditar. Vou fazer um campo rapidinho com a gente. Você pega as ervas, lava as ervas e você esfrega as ervinhas. Vou trazer um segredo. Quando você estiver se conectando com as ervas, pega as ervas, então você vai pegar um manjericão, um alecrim, o boldo, vai botar tudo numa bacinha com água. E você pega assim, você vai fazer isso com as ervinhas, certo? Quando você estiver ali, se conecta com aquilo ali, para que ela traga saúde, gente. Ai, ai, é muito bom. Eu vou falar uma coisa para vocês, não tem igual.
Então, quando você está ali, é um momento seu com aquele campo magnético de energia, com aquela energia da Terra, com aquela força da Terra que está ali. E aí você está ali se conectando para aquela energia te traga saúde, para aquele elemento que vem da natureza te traga luz, te ajude, te ancore, te traga proteção. Aí a ervinha, ela vai ficando totalmente macerada ali. Aí ela vai dar um caldinho verde. Aí você coa a erva para não ficar com a erva no corpo quando você for tomar banho. E aí você pode misturar mais água. Então, geralmente eu coloco metade assim e completo com mais água na hora que eu vou tomar banho. É para tomar banho depois do seu banho normal. Tomou o seu banho normal, joga. Liu, enxugo? Não. Só coloca uma toalha em volta do seu corpo e deixa aquele campo secar em você. Depois vocês me mandam mensagem como foi o carnaval com os banhos de erva. E é isso, vocês podem praticar todos os dias. Viu que a semana não está legal? Viu que a energia está mais densa? Pode utilizar. No pé, joga no box, é ruim. Eu não gosto muito, não. Olha, um dia eu vou falar só sobre ervas. A aroeira é um processo mais profundo, viu? A aroeira é uma planta espiritual muito forte. Tem que ser 10 folhas de boldo? Não. Uma folha de boldo já faz a diferença. Para se proteger, precisa só fazer conexão do campo? Sim. Pode fazer só a conexão do campo, tá? Não tem como, você vai sintonizar. Eu coloco para vocês, tá bom? Então vamos lá, senão não vai dar tempo de eu gerar um campinho com vocês aqui. Então, muitas dúvidas, me cobrem então da gente tirar. Então, ó, vocês têm dois processos aí. E por que não também cuidar um pouco da onde vocês vão estar? Isso também não deixa de vocês terem atenção. Viu que aquele lugar está trazendo uma energia, que você está sentindo uma energia mais densa? Vai para o outro lado da rua, vai para um outro campo, né? Normal depois, toma o banho normal depois, o banho com erva, e é importante. Então, primeiro um banho normal, tudo, banho, e depois você toma um banho de erva, aí você não seca, só enrola na toalha. Você vai ver, você vai em Nárnia e volta. Para quem não está acostumada, eu utilizo ervas lá no meu espaço demais. Gabriela está aí, ela foi lá, ela sabe como é que a gente utiliza o nosso processo. Tá bom? Combinado, pessoal? Então, vamos lá, vamos cuidar. Então, eu vou gerar um campo de energia. Pode ser boldo? Pode ser boldo. Boldo é uma erva poderosíssima e é fácil de achar, né? Então, bora lá, vamos cuidar, senão eu não consigo fazer para vocês a energia que eu preciso fazer, tá bom? Maravilhoso, né? A Gabi que não erva comigo, ela foi com a Érica, né? É isso aí, estamos lindos. Não só as ervas, mas as ervas trazem, né, a luz pra gente. Eu uso folhas no meu pé de boldo, mas peço licença e agradeço. Isso aí, eu que tenho essas crenças limitantes. Aqui as meninas, mãe, eu vou tirar, eu falo, não pode. Mas tá bom, eu que sou ciumento com as minhas plantas. Bora lá, vamos cuidar? Então, vamos fechar os olhos. Então, vou fazer rápido, peço perdão, mas eu acho que as dicas vão ajudar bastante vocês a se manterem com a energia da natureza, e a energia fitoterápica, ela traz resultados mais rápidos, tá? Porque a planta, ela se conecta muito rápido, ela é energia da natureza, é aterramento, né? É planta, é terra, é vida ali, né? Consciente, trazendo energia para que ela foi criada. Então, é extremamente importante a conexão com a fitoterapia, ajuda muito. E para quem é reikiano também pode utilizar bastante. Isso é assunto para mais tempo. Do pescoço para baixo, tá, Mara? Daqui para baixo. Senão você vai ficar muito lá em Nárnia, então é melhor daqui para baixo. Coloca no coronário, o negócio pega, tá bom? Então bora lá. Vamos fechar os olhos, vou gerar um campo de proteção, nem que seja 5 minutinhos. Vamos fechar os olhos. Eu vou colocar no stories para vocês algumas dicas depois para vocês lá, tá bom? Então, fechando os olhos, respirando profundamente.
cada respiração, eu sinto todo o meu ser. A cada respiração, eu me sinto presente no aqui e agora. A cada respiração, todo o meu corpo libera todas as tensões, toda a energia. Nesse momento, eu sinto e imagino vindo de uma dimensão de muita luz, um campo magnético que se conecta a mim nesse momento, gerando um círculo de luz dourado. E esse círculo e essa geometria sagrada de proteção gera um campo de informação ao meu redor, trazendo a mim nesse momento de toda a energia da fonte superior, dos meus mentores em que tenho fé, em que me conecto nessa vida. E nesse campo de informação gera um campo protetor energético por intenção ao meu redor, trazendo a proteção de todos os seres em que acredito, da grande fonte criadora, da minha energia espiritual, e esse campo se conecta em mim por ressonância, me protegendo, me equilibrando, me mantendo na melhor frequência. Eu permito nesse momento que esse campo manifeste e gere proteção de toda a mente da grande criação, e que o meu corpo, todos os meus corpos se sintonizem com esse campo que nesse momento eu gerei. Me mantenho protegido, me mantenho ancorado à luz dessa egrégora protetora nesse momento. Receba esse campo de luz, essa proteção. Respire profundamente. Mantenha esse campo informado por mais tempo. E no seu momento, abra os olhos. Então, pessoal, energia é informação e permanência. Se você pega e gera isso no momento de meditação, esse campo, todos os dias, você está gerando uma informação com a mente universal. Então, se existe uma mente,
grandiosa que é o grande Criador, e você se conecta por intenção, esse campo vai estar sempre em vocês. Então, ótimo carnaval, vivam com alegria, sejam felizes na vida de vocês. Quem for brincar, brinque, quem for se recolher, se recolhe, e aí usa as proteções que vocês acharem melhor. O que mais vai liberar energia é presença. Sentiu que não está legal, corre lá. E continua brincando e sendo feliz. Um beijo, gratidão, tudo de bom para vocês. Até quinta-feira pós-carnaval. Lembrando que quem fez o portal comigo, na sexta-feira à noite, tem limpeza energética depois do carnaval, né? Então temos aí um momento ao vivo na sexta-feira, dia 20. Beijo, gratidão, sejam felizes. Até mais.